Pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, número 683. Então, nós cremos que Deus cria, o homem peca, e Deus vem ao encontro do ser humano, cujo cume dessa salvação é Jesus Cristo. Mas não adiantaria nada Jesus ter vindo se essa salvação ficasse só no fundo da história. A salvação ela vai atingir e atinge todos os homens de todas as épocas e todos os lugares. E o modo como essa salvação ela atinge o ser humano é através da pessoa do Divino Espírito Santo. Então, ele atualiza essa salvação, ele leva essa salvação ao seu cume na vida de cada ser humano. Por isso que na hora do credo, ao terminar, está sentado à direita do Pai, logo depois vem, creio no Espírito Santo. Porque ele continua a obra, como outro paráclito, ele continua a obra de Jesus. Tá? Então aí no 683, esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Então aquilo que eu acabei de dizer. É através do Espírito que essa salvação nos atinge, para estar em contato com Cristo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, e do Verbo ao Pai. 684, nós estamos vendo a hora aí. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo Testamento manifestou o Filho, mas fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito e cidadania entre nós e nos concede essa visão clara de si mesmo. 685. Crer no Espírito Santo é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, né? Então, o Espírito Santo é pessoa. E às vezes esse que é o problema que às vezes a gente enfrenta com relação à pneumatologia, que é a ciência do Espírito. Nós temos como ser humano uma tendência imensa para coisificar as coisas, né? Para coisificar os seres, melhor dizendo, né? Coisificar pessoas. Então a gente também, o Espírito Santo, ele não fala, ele nos é comunicado através de símbolos, portanto nós corremos um risco enorme de coisificar o Espírito. Nós nos relacionamos com o Pai, nós nos relacionamos com o Filho, porque são pessoas, e nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo, como pessoa que ele é. Tá? Por isso que o ícone lá de Rublev nos ajuda, porque a gente vê que é uma pessoa que está ali, contemplando o diálogo do Pai com o Filho. Então isso é bom para tirar, porque quando fala de fogo, quando fala de pomba, é muito fácil a gente coisificar o Espírito. E é muito perigoso que isso aconteça. Tá? No final aí do 686, primogênito e cabeça da nova criação poderá tomar o corpo da humanidade pelo Espírito difundido. A igreja
a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Então, todos esses artigos são consequência da doação do Espírito a nós. Ora, 687, seu Espírito, que o revela, nos dá a conhecer Cristo, seu verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Só o conhecemos no momento que revela o verbo e dispõe a acolhê-lo à fé. Já ouviram falar disto? O Espírito, ele nunca aponta para ele mesmo. O Espírito sempre aponta para o verbo que aponta para o Pai. Tá? Então essa é a famosa kenosis do Espírito. Tá? Isso quer dizer que a gente fica perdido nessa história? Não. A Igreja é a comunhão viva dos apóstolos, na fé dos apóstolos, que ele transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Então, quais são os lugares que a gente toca o Espírito nos toca? Sagrada Escritura, tradição, magistério, liturgia, oração, carisma, sinais de vida apostólica e missionária e o testemunho dos santos. 689. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade como no seu amor pelo mundo. No final, é Cristo que aparece, ele é a imagem visível de Deus invisível, mas é o Espírito que o revela. Sem a assistência do Espírito, ninguém professa que Jesus é o Senhor. Se nós formos deixados para a nossa própria carne, Jesus pode fazer 1000 milagres na nossa frente, a gente não vai compreender e muito menos ter fé. É o Espírito que suscita a fé no nosso coração. Tá? Então Jesus é ungido porque o Espírito é a unção dele. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Então, mais uma vez o refrão do catecismo. O modo da comunhão da Trindade, o Espírito nos configura ao Filho, e aí nós participamos desse diálogo da Santíssima Trindade. Tá? Então, para uma pessoa conseguir acreditar em Jesus, ela tem que ser batizada. Não. Lembra que em Atos 10, na casa de Cornélio, eles rezam em língua e são imersos no Espírito antes de ser batizados. Está lá em Atos 10. Então o Espírito ele vai agindo nos batizados por garantia, mas também age nos não batizados para levá-los à fé. Tá? Ô padre, então quer dizer que na parte aqui na Bíblia que fala que João Batista apontou, esse é o Cordeiro de Deus. Então foi o Espírito Santo que estava apontando através dele. O que acontece logo depois? O céu se abre e o Espírito desce. Tá? Daí esse processo da pessoa crer em Jesus é um processo natural da ação do Espírito ou a pessoa tem que pedir o Espírito Santo para poder... Não, é um processo natural. Nós não... Aqui vai dizer, o primeiro movimento da conversão já é a ação do Espírito Santo. Tá? O termo Espírito, 691 é rua, né? Então significa sopro, ar, movimento. Por que sopro, ar, movimento? Porque o ar se move e a gente não vê. A gente sabe que o ar, que o vento está agindo pelos seus efeitos. O Espírito é a mesma coisa. A gente discerne a ação do Espírito pelos efeitos que ela provoca. 692, Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador e o Espírito é o outro Consolador. Paráclito é a mesma etimologia de advocatus. Quando a gente fala advocatus, quer dizer, ad é para, tá? Mesma coisa que aí no grego, para, do lado. Kritos vem de kalem, do verbo kalem, que é chamar. Então, evocatus, que é a mesma raiz de vocação, que é chamado também, né? Então, é aquele que é chamado para estar do nosso lado. Por isso, consolador. O solo aí é só. É aquele que está junto com aquele que está só. Tá? Então, Paráclito quer dizer isso, aquele que está junto de cada um de nós. Tá? Para nos exortar, para nos chamar atenção, para nos orientar. O Espírito está sempre do nosso lado para isso. Então, há símbolos do Espírito Santo. Primeiro, a água. Né?
Por que a água é símbolo do Espírito? Mas não uma água parada e salobra, mas uma água corrente. A mesma dimensão lá do vento, né? A água, ela move as coisas, ela faz a vida acontecer, e a mesma coisa é a ação do Espírito. O simbolismo da unção, aí no próximo 695, também é significativo do Espírito Santo, que se torna sinônimo dele. Então, Jesus Cristo, Messias, significa ungido pelo Espírito de Deus. Então, o que a unção faz? A unção, ela impregna na pele, e ela faz essa pele tomar vida, tá? Então, por isso que o símbolo da unção para o Espírito Santo. Impregnar, realmente fazer parte da nossa vida e ser doador de vida, tá? Certo? Fogo, enquanto a água significa nascimento e fecundidade da vida, dada pelo Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Por quê? O fogo, ele purifica. Tanto que a palavra purifica vem do grego pur, que é fogo. Tá? Então, o fogo, ele queima aquilo que é impureza para fazer aquilo que é o ser brilhar. Translúcido, né? A nuvem é a luz, né? A nuvem como no Antigo Testamento, que conduzia o povo de Deus, e a luz como a manifestação de Deus na história. O selo, ele parece quase que o mesmo simbolismo da unção. Porque o selo, ele é também uma marca para simbolizar a esfragiz, né? Para simbolizar que aquela pessoa pertencia ao imperador. Então, o selo do Espírito mostra que a gente é de Deus. E aí, através dos sacramentos, obviamente. Mão e também os dedos. Se é pelo dedo de Deus que eu expus demônios, vai dizer Jesus, né? Então, o dedo é o sinal do poder, né? Da ação do próprio Deus, como também está aí no 700. E a pomba, né? O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. A pomba é o símbolo maior da liberdade, né? Então, essa coisa do pairar e do repousar sobre, mas na liberdade, né? O Espírito é a palavra de Deus no tempo das promessas. 702, meia, por isso que quando a igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito que falou pelos profetas quer falar-nos. E profetas aí é todos aqueles inspirados para o anúncio que estão no Antigo Testamento. Então, no 703, a palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda a criatura. Uma das características do Espírito é ser doador de vida. Por isso que já lá em Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre as águas. A sua presença de separação, de ordenamento da criação para que ela produza a vida. Vocês vão do primeiro dia até o 7º ali, vocês vão vendo que é um jogo de separação, tá? E que é uma separação feita para produzir vida. Então, tudo ali é conduzido para isso. A criação é uma condução para produzir vida. Tá? O Espírito da promessa. Então, a promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação. Contra toda a promessa humana, esperança humana, Abraão foi, né? Por ação do Espírito. As teofanias de na lei, 707, as teofanias, manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa, 708, mas a impotência para salvar o homem privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ela dá do pecado, suscitam o desejo do Espírito Santo. Então, os gemidos dos salmos atestam isso, né? Que para rezar nós precisamos estar movidos pelo próprio Espírito, né? No reino e no exílio, então, será a obra do Espírito Santo, ele pertencerá aos pobres segundo o Espírito. Aqui no 711 é uma coisa muito interessante. A gente gosta de ler, como também vai ser dito agora na Semana Santa,
a gente tem uma linha messiânica. Né? E o que é o Messias? O Messias seria aquele ungido por Deus, escolhido por Deus, para trazer a salvação, a paz, a reconciliação do homem com Deus. Tá? E, claro, para nós é o próprio Jesus. Mas existem promessas do Antigo Testamento que a salvação não viria só através do Messias, mas viria pela doação do Espírito. E a gente fica só na dimensão messiânica e esquece a dimensão pneumatológica do Espírito da promessa de Deus, né? Então, é as duas coisas. 711. 2 linhas proféticas, então, vão se desenhar à espera do Messias e o anúncio do Espírito novo. Então, está aí no Isaías 11:2, 1:2, Espírito de sabedoria, inteligência e etc., que pousaria sobre o Messias. E finalmente, o mais importante aí é o texto de Lucas aí que retoma Isaías 61. 615. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos de que Deus fala ao coração. Então, o amor e a fidelidade que o cumprimento de São Pedro viu na manhã de Pentecostes, segundo a promessa dos últimos tempos, o Espírito do Senhor renovará o coração dos homens, gravando neles a lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a criação primeira. E Deus habitará com todos os homens. Então, o povo dos pobres, humildes, etc., e finalmente a grande obra de missão escondida do Espírito Santo durante o tempo das promessas de sua vinda. E a gente lembrar também do texto de Joel 2, né? Aquela coisa que o Espírito desceria, os jovens teriam sonhos, os velhos visões, etc. Então, aquela coisa da atuação do Espírito do Senhor sobre a face da terra como sinal de salvação. Tá? 718. Em João, o precursor, o Espírito Santo, concluía a obra de preparar para o Senhor um povo bem disposto. João é mais que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas, que a gente professa no credo niceno. João encerra o ciclo dos profetas, inaugurado por Elias, né? E ele, pela ação do Espírito Santo, ele mostra, então, como foi dito, o Messias, né? Aquele que é o possuidor do Espírito. Deus. Ainda hoje, o João foi o último dos profetas? Não. Ou teve depois dele? Zacarias. Não o pai de João. O outro Zacarias, aquele que morre no final do livro de Crônicas. Ele seria o... Tá? Mas é aquela coisa. No Pessah, a cadeira vazia, a cadeira de Elias. Né? O que é a cadeira de Elias? Elias vai vir para preparar o Messias. Para nós é João. Tá? Alegra-te cheia de graça. Então, 722, o Espírito Santo pregou Maria com a graça. Tá? É a ação de graça de todo o povo de Deus, lá do Magnificat. Né? 623, em Maria o Espírito Santo realiza o desígnio da benevolência do Pai, benevolente do Pai. Em Maria o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, e aí por em comunhão a todos com Deus. Tá? 728, Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. 729, é somente quando chegar a hora, repara que essa hora está com maiúscula, que é uma hora teológica, em que vai ser glorificado, que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão um cumprimento da promessa. Ele permanecerá conosco, ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse, e dele dará testemunho, conduzir-nos-á a verdade inteira e glorificará o Cristo. 730, o estado pela glória do Pai, dá imediatamente o Espírito Santo sobrando sobre eles, sobre os seus discípulos.
A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Como o Pai me enviou, eu assim também vos envio. Por que que Jesus precisava ser glorificado? E glorificado é paixão, morte e ressurreição. Para que Pentecostes possa acontecer. Porque o Espírito estava só nele. Então, e aí o que acontece? Aí depois que ele é glorificado, ele sopra sobre os apóstolos. Porque é só depois, Mas por quê? porque é só depois disso que a promessa se cumpre. Então, quando a carne humana vai para o centro da Trindade, a carne humana se torna plenamente residência do Espírito. Então, a carne humana passa a ser reconhecida por Deus como sua própria morada. Deu para entender? Tá? 732. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. 733. E o amor é o primeiro dom, aí dado pelo próprio Espírito. Tá? Pelo fato, 734, de estarmos mortos ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. 735, esse amor, caridade, 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido a força do Espírito. Então, só abrindo um parênteses aqui, porque ele vai vir falar de carisma aqui, mas já falando isso, a ação do Espírito, ela sempre tem que ter uma linha, como vai dizer São Paulo em Gálatas 5, 1 em diante. Tá? Conforme o Romanos 8 também. Primeiro, o Espírito é promotor de vida. Se é uma realidade que promove a morte, não pode ser dom do Espírito aqui. Tá? O Espírito é amor. Se há algo que domina, que massacra o ser humano, que tira a sua dignidade, não pode ser do Espírito de Deus. Então ele é promotor de vida, ele é promotor do amor e ele é promotor da liberdade. Onde está o Espírito, aí está a liberdade, como vai dizer São Paulo. Então o Espírito leva a pessoa a ser verdadeiramente livre. Então, quando a gente vai analisar um âmbito de atuação do Espírito, essas são regrinhas para a gente ver se aquilo é ação do Espírito ou não. Porque a gente pode estar falando que tem ação do Espírito e não tem ação do Espírito de coisa nenhuma. Certo? Tá? 736 no fim, se vivemos pelo Espírito, quanto mais denunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos a nossa conduta. Né? 737 é o Espírito da Igreja. O Espírito prepara os homens antecipando a eles, por sua graça, para atraí-los a Cristo. Então, aquilo que foi falado, quer dizer, é Ele quem nos atrai. Tá? 738. Por todo o seu ser e em todos os membros, a Igreja é enviada a anunciar, a testemunhar e atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Então, o centro da pregação da Igreja é a comunhão da Trindade. É anunciar que esse mistério da comunhão da Trindade, ele se atualiza, ele chama a cada um de nós para esta comunhão também. 739, claro que por participação, né? 739, por ser o Espírito a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo que difunde em seus membros para aliviá-los, curá-los e organizá-los em suas funções mútuas. 740, essas maravilhas de Deus oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja produzem seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito, segundo o seu Espírito, tá? E o final aí, 741, o Espírito Santo é artífice da obra de Deus, é o mestre da oração. O que está acontecendo aqui? Aqui ele está falando que o Espírito é que alimenta, que conduz o fiel pela ação litúrgica,
É Ele que faz com que a graça aconteça. É Ele que faz movendo a graça no ser humano, que faz o ser humano cumprir os mandamentos. E finalmente é Ele quem nos ensina a rezar. Nós por nós mesmos não conseguimos nada. Tá? Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Padre, o senhor falou sobre liberdade, né? Que eu nem sei onde está, mas enfim. Aí essa semana a gente estava numa questão sobre liberdade ou não. E a gente queria saber a opinião do senhor. O senhor já falou sobre a questão de Calvino, né? Predestinação ao inferno e ao céu. Mas não seria exatamente assim. Mas você ser predestinado, inclusive até nas suas escolhas, digamos assim, e tipo, você não ter, digamos, um futuro, mas ser uma linha traçada, que o sonho de Deus, quando se fala sonho de Deus, seria mais ou menos isso, você entrar numa linha traçada por Ele, já, e você tipo, só ir vivendo, assim, entende? Mesmo com as suas escolhas, não seria uma liberdade, digamos assim, mas seria algo já predestinado. O que é ser livre? Livre? É. Escolher? Não, isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. Isso é livre-arbítrio. Liberdade. Não está por isso. Então, o que Jesus disse no Evangelho de ontem, ou de ontem ou de hoje, eu não lembro, quem é escravo, quem serve ao pecado é escravo do pecado. A tradução não é livre. Tá? O que é o contrário disso, então? Quem não está no pecado. Quem não está no pecado está no Espírito. bem. Só é livre quem faz o bem. Só é livre quem governa a si mesmo para fazer o bem. Esse é livre. Tá? Então, Deus não fala de linha. Deus tem projeto para nós. Tá? E aí, nesse projeto é o caminho que Deus escolhe para a gente ser feliz, porque ali a gente vai fazer o bem. Efésios 2, né? As obras boas que de antemão Deus colocou para que praticássemos. Então tem não uma obra boa, tem um rol de obras boas que está aí para a gente fazer. E no questão, por exemplo, de respeito à nossa vocação. Por exemplo, o Senhor coloca em ti uma vocação sacerdotal e você recusa, digamos assim, quer ser Então, é o que a gente chama de adaptação de projeto. Mas é essa frase do Papa Francisco aqui, né? Deus tinha um projeto muito maior para você e você jogou fora. Ele adapta por causa da tua salvação. Mas isso não seria o projeto inicial para você. Mas seria correto dizer que a pessoa não seria feliz ou não? Ela pode até ser feliz, mas ela seria muito mais se seguisse realmente aquilo que Deus quer. Porque Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Tá? 1 Timóteo 2,4. Tá? Então, seria algo inferior. Um padre que larga o ministério. Será que é Deus, o projeto de Deus, ele chamou para ser sacerdote para sempre, para depois largar o ministério? É isso? Isso é projeto de Deus? Sim ou não? Não. Agora, Deus vai condenar esse homem porque aconteceu isso? Não. Ele readapta projetos. Mas isso não era o ideal que ele queria para aquela pessoa. Prometo que agora é a última pergunta. Na verdade, no final tem outra pergunta, mas vou concluir. Agora, na questão de vocação. Nós falamos de vocação. A vocação, ela seria, digamos assim, uma predisposição que desde a nossa infância a gente vai tendo, ou seria uma coisa diferente, que não tem tanto a ver com, digamos, com uma habilidade ou com uma capacidade, enfim, que seria algo, não sei explicar, sabe? Sem diferenciar. Mas é uma inclinação nossa, ou é, digamos assim, uma escolha mais voltada em nós, assim, nas nossas habilidades? Os dois. Os dois. Tá, então, tanto uma inclinação. Porque, por exemplo,
Há habilidades e habilidades. Habilidades são essenciais, habilidades que não são essenciais. Tá? Por exemplo, a famosa questão do celibato. O fulano tem uma loucura para casar, mas tem uma loucura para ser padre. Para a igreja, ou é uma coisa ou outra, não pode ter as duas, pelo menos por enquanto. Tá? Pelo menos por enquanto. Mas é uma característica de vocação. Tá? Agora outras, então. Deu para entender? Tá? Ô padre, só por curiosidade, assim. Então quer dizer que Santa Teresa d'Ávila e São Francisco de Assis, o Espírito Santo só reinou neles depois de eles terem sofrido? Por exemplo, São Francisco só recebeu o Espírito Santo depois que foi preso. Santa Teresa Não, vem antes e vem depois. Vem antes e vem depois. Você tem que lembrar que quem mandou Jesus para o deserto para enfrentar o demônio foi o Espírito. O Espírito nos leva a sofrer. Ponto. E não adianta falar o contrário, não. Agora E falar o contrário não é católico. Agora ele gelou o coração. Me alegrou muito, sabe? Não é? A questão é isso. Tá? Mas por que sofrer? É muito bonito, minha professora de teologia, ela falava assim, né, que isso tem a questão da bolsa, do saco, né, que se arrebenta e doa, a visão da cruz como um útero que se arrebenta, que nasce a igreja, tá? E o Getsemane. Getsemane quer dizer moinho de azeite, tá? Quem está no moinho de azeite? Jesus. Quem é Jesus? Ele é Jesus. Qual outro título? Cristo. O que é Cristo? O que é ungido? É aquele que tem a unção. É aquele que tem o óleo. Jesus vai para o Getsemane para ser moído. E na cruz ele é moído para sair a unção. E ele expira. Nós, é a mesma coisa. Evangelho de domingo. Se o grão de trigo não morrer, vamos inverter essa frase? Então o grão de trigo tem que morrer. Você já falou Moinho de azeite. O grão de trigo tem que morrer. E aí? Vai morrer de jeito. É certo afirmar que a unção só vem pela cruz, a unção só vem pelo sofrimento. A unção veio pela cruz dele. Não sou eu que estou morrendo na cruz. É ele. Aí vem a graça a nós. E essa graça em nós, vamos passar por sofrimento. E nesse sofrimento, a semelhança dele, no sofrimento a gente doa o Espírito também. A gente dá obras da graça para as pessoas. Mãe não é assim? O que fala aqui? Qual a frase mais famosa de mãe? Ser mãe é padecer no paraíso. Não tem contradição. Então, através do meu sofrimento, que a graça dele... O cano. Quantas pessoas não chegam no seminário de vida destruídas, né? São as mais atingidas muitas vezes. Sim. Feridas que curam. Nossas feridas se tornam canal do Espírito para as pessoas. Uma dúvida aqui. É por isso que ele vem em auxílio às nossas fraquezas. 2 Coríntios 12. É na fraqueza que eu sou. Isso aqui em Atos 10, teve antes do batismo, eles já falavam no Espírito, já viviam no Espírito. Mas antes, quando eu era pequeno, acho que 14 anos, 13 anos, eu lembro que na renovação só podia participar da efusão quem já era crismado. Essa linha vem de quê? Ainda é assim? É melhor Não. ser crismado? Não. Porque
o Espírito ele vem... Tanto que, lá naquele tempo, falava que só recebia o Espírito Santo que fazia seminário de vida. Hoje ninguém mais afirma isso. Então o Espírito ele não se adapta, ele não tem que se enquadrar dentro de esquema. Tem gente que foi batizado, entrou na primeira vez no grupo de oração e foi batizado no Espírito. Não? Então, a vida é assim. Então, tiveram linhas e aí as coisas vão se adaptando. Né? É ele que conduz, não a gente. Mas a quisma em si é uma grande efusão. Claro. Alguém mais É pelo canal institucional e não carismático. Mas o carismático e o institucional, eles se imbrincam. Tá? Olha, por que alguns teólogos não gostam desse termo batismo do Espírito Santo? Para não dar a noção que é um segundo sacramento. Só por isso. A maneira cantar a missa no canto do Espírito deixa isso claro. Tá? Mas não é errado falar. Não, quer também, para não dar confusão, falar infusão, fala infusão. A graça continua a mesma. Tá? O Papa já usou, né? Tanto faz. Eles compartilham com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. São purismos, né? Tá cheio de gente purista nesse mundo. Creio na Igreja Católica. Então a obra do Espírito é a Igreja, tá? Então a Igreja não tem outra luz senão a de Cristo, no final do 48. Segundo uma imagem cara aos padres da Igreja, ela é comparável à lua, cuja luz é toda reflexo do sol. Tá? A Igreja, então, é totalmente dependente de Cristo. Igreja 751. A palavra igreja, eclésia, do grego, vem de ekalem, ek, fora, kalem, chamar. Então, aquela que é convocada. Aquela que é chamada para fora, tá? Então, tem essa efusão, essa denominação. Por isso que é Assembleia de Deus, né? O nome da igreja Assembleia de Deus é exatamente para bater com essa etimologia do que é eclésia, né? Tá? 752, a linguagem cristã, a palavra igreja, designa a Assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Esses três significados são inseparáveis. A igreja é povo de Deus que reúne no mundo inteiro. Tá? Povo de Deus são todos. Povo de Deus são clero, todos são fiéis. E aí entre esse povo de Deus, que todos são fiéis, há a categoria dos leigos e há a categoria dos clérigos. Certo? Então, mas todo clérigo é fiel. Todo clérigo é povo de Deus. Tá? Porque a gente tem o costume de falar, o povo de Deus é os leigos. Não, o povo de Deus não é os leigos, o povo de Deus é todos. As freiras, os freis, os irmãos são leigos consagrados. E são leigos numa categoria especial, mas continuam como leigos. Hoje o senhor falou não que clero significa herança. Não, porque é aquela coisa da tribo de Levi, né? A vossa herança é o Senhor. Então esses são de Deus. Tá? São separados para ficar com ele e ele vai usar como seus ministros, seus servos. Isso quer dizer clérigo. A nossa herança é o Senhor. Tá? E não uma fazenda. Isso inclui os diáconos e os padres. Oi? Isso inclui todos os próprios, diáconos e padres. Tá? Mas isso vai ser falado mais pra frente. Padre, então assim, ainda uma coisa que eu tô em dúvida. A gente, aspirante, é considerado o quê? Leigo. Vocês só se tornam clérigos quando faz ordenação. Tá? Quando é ordenado. Símbolos da igreja. A igreja é uma realidade humana divina. Aceitem isso na vida, viu? Não olhe a igreja só como uma realidade humana, porque aí você vai ver como uma ONG caritativa, como diz o Papa Francisco. Não olha só como algo divino, porque ela comporta pecadores no seu meio. Então a igreja é uma realidade como Jesus é. Jesus é Deus e homem, não é? A igreja é uma realidade humano-divina. Certo? Tá? Por isso a gente precisa de símbolos para poder entender a igreja. Primeiro é o redil. Tá?
Aquele lugar em que ficam as ovelhas, o lugar das ovelhas é a própria igreja. A igreja é a lavoura, o campo de Deus, onde que é cultivado as pessoas aí para a glória de Deus. Por isso é o campo de trigo, aquela coisa toda. A igreja é construção, né? Aquela coisa de pedrinha em cima de pedrinha, tá? E é interessante isso, né? Porque ela tem o alicerce, que são os apóstolos, e nós estamos lá em cima, e os apóstolos são o nosso alicerce. Perdeu o alicerce, perde a igreja, né? Tá? Então tem que ter essa visão. Família, templo santo de Deus, Jerusalém celeste, né? Vamos lá. Primeiro, 759. Presta atenção nesse texto, que é um texto da Lumen Gentium, tá? Que é o que está entre aspas aí, que é muito interessante. Todos que creem em Cristo, o Pai que chamaram e formaram em Santa Igreja. Essa família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, tá? Segundo as disposições do Pai. Olha que é isso aqui, que é o texto da Lumen Gentium. Lumen Gentium 2. Desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na história da Antiga Aliança. Foi fundada nos últimos tempos, manifestada na efusão do Espírito, e no fim dos tempos ela será gloriosamente consumada. Então, primeiro, a igreja é prefigurada desde a criação do mundo. Deus criou o mundo em vista da comunhão com a sua vida divina. O refrão aí de novo do catecismo. Comunhão essa se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e essa convocação é a igreja. Tá? Então, lá no começo, desde Abraão, desde a criação, já tem essa vontade de Deus de reunir o seu povo pela sua palavra. Esse reunir o povo pela sua palavra, convocá-lo, já é essa vontade primeira de constituir a igreja. Certo? O que está acontecendo aqui? Como um nenê. Vamos imaginar uma criança agora. Aqui está acontecendo a concepção da igreja. Ela está sendo concebida onde? No coração de Deus. Tá? Segundo, a igreja é preparada pela Antiga Aliança. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao pecado. Né? A preparação longínqua, no 762, da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão. E a quem Deus promete será pai de um grande povo. A primeira leitura, né? A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. E Deus poderia ter salvado de outros modos. O modo como ele escolheu é formar povo. Então é convocar pessoas para formar o seu povo. Esse é o modo como Deus resolveu salvar. Certo? Tá? A igreja instituída por Cristo Jesus. 763 no final. Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Esse reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. 765. O Senhor Jesus dotou a comunidade de estrutura que permanecerá até a plena consumação dos séculos. Tá? Então, no coração, lembra da passagem em que, quando Jesus olha aquela multidão que era como ovelha sem pastor, ele ficou estremecido por dentro. Então, a igreja já começa no coração do próprio Cristo. Esse desejo de reunir as ovelhas que não tinham pastor. E ovelha sem pastor é um animal exposto que está pronto para morrer. Certo? Ô, padre, tem algumas pessoas que fazem a colocação que dizem que a igreja nasceu na cruz. E alguns dizem que a igreja nasceu em Pentecostes. Vai falar aqui. Então, quando a gente tem dúvida, é o que a igreja diz. Não o que fulano acha, deixa de achar. Por isso que eu falei que isso aqui é importante. Tá? 766.
O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Da mesma forma que Eva foi tirada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Tá? Então, Cristo é que faz do lado, por isso é o simbolismo do lado, tá? É do lado do novo Adão que sai a nova Eva, que a nova Eva que no caso seria a própria igreja. Tá? A minha Maria também não tem problema nenhum. Maria, igreja, Maria é símbolo da igreja também, fica tudo certo, tudo tranquilo. Mas é esse simbolismo da nova redenção. A igreja, então, ela nasce da cruz, está escrito aqui. Então, qualquer coisa, vai discutir com quem escreveu isso aqui. Começa pelo Papa Bento XVI. Tá? 767, no final. Essa convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua natureza missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles seus discípulos. Para realizar essa missão, o Espírito Santo dirige a igreja mediante diversos dons hierárquicos e carismáticos. Olha o título lá em cima. A igreja, ela é manifestada no Espírito. Por isso, ela nasce na cruz. O Pentecostes é o quê? Quando a gente faz a criança nascer, a gente limpa ela e depois mostra. Ali é o Pentecostes. O Pentecostes é a manifestação da criança que nasceu na cruz. Certo? Então ela não nasce em Pentecostes. A menos que você tenha uma visão do Pentecostes joanino, que o Pentecostes é na cruz. Aí dá certo. Senão, não. Tá? A igreja consumada na glória, 69, a igreja só terá sua consumação na glória celeste. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio de perseguições nesse mundo e as consolações de Deus. E assim a gente vai carregando a cruz e sofrendo. Tá? O mistério da igreja. Primeiro, a igreja é mistério. Tá? Voltaire, que era do iluminismo e tinha um humor extremamente sarcástico, ele falava que se não fosse o Espírito Santo, os padres e os bispos tinham acabado com a igreja. E ele está certíssimo. Tá? A igreja, ela é uma realidade humana, mas ao mesmo tempo ela é uma realidade espiritual. Por isso, quando a gente lida com a igreja, ela é mistério, viu? Ela faz parte da própria realidade daquilo que Deus é. E uma coisa que passou lá atrás que a gente não falou, essa estrutura hierárquica que permanecerá até a plena consumação do reino, 765. O que é a estrutura hierárquica? Papa, bispos, padres e diáconos. E o povo de Deus. Restante que aí os leigos, com suas diversas ordens, diversas maneiras de viver e de agir. A estrutura que a igreja vai ficar até o fim do mundo. O Papa pode voltar para as catacumbas de novo por causa da perseguição, mas a estrutura vai continuar. Deu para entender? Então tem gente que tem visões, que a igreja vai acabar, que a Eucaristia vai acabar. É um dos critérios para falar que esse tipo de visão é errada. Tá? Nunca vai acabar. Certo? As portas da morte, porque esse é o Hades, as portas do inferno, não vai prevalecer. Então não adianta. Tá? Não adianta. No fim do mundo a igreja vai existir. Perseguida, mas vai existir. Por isso ela é mistério. Então é uma realidade ao mesmo tempo visível e espiritual. Então no 771. Os itens aí. Então o que é a igreja? Uma sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. Então ela tem uma estrutura visível, que é os órgãos hierárquicos, Papa, blá. Então é um Papa, uns 5.000 bispos e uns 400 e poucos mil padres. Esse é o número. Tá? Os diáconos também não sei quanto é, você vendo na área pontifícia. E mais de 1 milhão de freiras para o mundo. 1 milhão. As ordens religiosas femininas chegam a 1 milhão de membros. E os religiosos são menos. Tá?
Então, essa estrutura toda visível comporta uma realidade invisível que está por trás dela. Tá? É contado. O nome do site que diz, né? Quantos tem? Tem, mas é o reflexo do anuário. O anuário é um livrão, né? Mas é contado como padre. Os padres religiosos. Tem a distinção. Tem distinção. Tem distinção. A igreja é uma assembleia visível e comunidade espiritual. Tá? É os dois juntos. A igreja terrestre também enriquecida de bens celestes. É o mistério da união dos homens com Deus. 772. Por estar ela unida a Cristo como seu esposo, a própria igreja também se torna mistério. Então, gente, vocês veem como essa palavra se repete? Mistério, mistério, mistério. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade imensa para transformar a igreja numa realidade qualquer. E a igreja não é uma realidade qualquer. A igreja é uma realidade divina. Ela, com essa estrutura, tá? Com essa estrutura tem 2000 anos. Tá? Então, desde Santo Irineu, quando o Santo Irineu foi o primeiro a fazer a contagem dos papas, né? Pedro, Lino, Clemente, tá? Então, essa estrutura vem até hoje. No seu 200º, não sei porque o número que o Papa Francisco é 268º, nono, uma coisa assim. Enfim. Essa estrutura permanece e vai permanecer. Tá? Não tem estrutura mais antiga do que a igreja nesse ponto. Não tem. Tá? Com esse tamanho, com esses órgãos, essa coisa toda, é só a igreja católica. Tá? Isso é uma das coisas que a gente fala que a igreja veio de Deus, né? Porque não tem nem como explicar humanamente isso. 773. E a santidade é a medida segundo o grande mistério em que a esposa responde ao dom de amor do esposo. Maria nos precede na santidade, que é o mistério como a igreja é uma esposa sem mancha. Então, a dimensão marial da igreja antecede a sua dimensão petrina. Então, Maria, como símbolo da igreja, antecede a dimensão de Pedro como chefe supremo. A igreja, sacramento universal da salvação, exprime que é um sinal visível da realidade escondida da salvação. Então, a igreja é esse sacramento, esse sinal de salvação no meio dessa humanidade pecadora. No final aí, os 7 sacramentos são sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a graça na igreja, que é seu corpo. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É nesse sentido analógico que ela é chamada como sacramento. Ser o sacramento de união da íntima união dos homens com Deus é o primeiro objetivo da igreja. Tá? Igreja, povo de Deus. Então, presta atenção nisso. Nós já falamos lá no símbolo da igreja lá atrás. Então, a primeira característica da igreja é esse povo de Deus. O que quer dizer igreja, povo de Deus? Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo. Por que povo de Deus? Porque quando a gente fala povo, é um conjunto de pessoas que têm identidade. É um conjunto que são pessoas. Então não é uma massa amorfa de pessoas, de seres que têm um número na cabeça. Mas é um conjunto de pessoas que cada uma tem a sua identidade cristã. Tá? A pessoa torna-se membro desse povo, não pelo nascimento, mas pelo batismo. O chefe é Cristo. Tá? A condição desse povo é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Sua lei é um mandamento novo do amor de Jesus. Tá? 784. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, recebe-se a participação na vocação única desse povo em sua vocação sacerdotal. Tá?
Porque nós somos chamados a oferecer nossos corpos como para o louvor de Deus. Então, pelo batismo, na inserção desse povo, é a primeira missão nossa, nos oferecer a Deus como sacrifício agradável. Segundo, ser profeta, no 785, proclamar a palavra de Deus. Então, isso não é privilégio de clérigo, isso é privilégio de cada cristão. É por isso que aquela pessoa no grupo de oração, ela pode pregar, porque isso vem do batismo, tá? E o terceiro ponto é a sua função régia. Como Jesus na cruz é rei, se oferece para servir, cada cristão é chamado a servir na e em igreja. Tá? Então essa é uma consequência do batismo. Isto. A igreja também é corpo de Cristo. Tá? 788. A comunhão com Jesus torna-se de certa maneira mais intensa. Ao comunicar seu Espírito, fez seus irmãos, chamados de todos os povos, misticamente os componentes de seu corpo. Ela não é somente congregada em torno dele, ela é unificada a ele em seu corpo. Então, nós fazemos parte do próprio corpo de Cristo, né? Nesse corpo 790, a igreja, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes, que no sacramento se forma uma misteriosa e real, uma forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Desse corpo, Cristo é a igreja. Então, em 793, ele nos une à sua Páscoa, associa-nos às dores como o corpo à sua cabeça, para que padecendo com ele, sejamos também com ele purificados. Então, por isso, completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Nós também. Ele nos provê o nosso crescimento e aí se torna Cristo total. Mas a gente, porque todas essas figuras é para que a gente entenda o mistério da igreja. A gente poderia cair no problema do quê? Eu sou corpo de Cristo, então eu sou outro Cristo. Eu sendo outro Cristo, eu sou Deus. Eu sendo Deus, eu tenho a minha autonomia para fazer o que eu quiser. Tá? Para que não caia esse erro, nós somos corpo de Cristo? Somos. Mas ao mesmo tempo a igreja é esposa de Cristo. No 796, a unidade entre Cristo e a igreja, cabeça e membros do corpo, implica também uma distinção dos dois em sua relação pessoal. Esse aspecto é muitas vezes expresso na imagem do esposo e da esposa. Para que não caiamos nesse processo de falar que a esposa, que o corpo tem as mesmas propriedades da cabeça, então tem a distinção de esposo e esposa. Unidos sim, Efésios 5:25. Porém, distintos. Distintos, tá? Olha o final do 9:6. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo, ela se diz esposa. Ficou claro, gente? Porque assim, como é mistério, a gente precisa ter essas figuras para distinguir. Certo? Tá? Nós seríamos membros desse corpo. O corpo seria Cristo e nós membros. Mas ao mesmo tempo somos esposa. Já viu? Os místicos cantam o esposo da minha alma, né? Tem tanta música da Kelly Patrícia, aquela esposa, não é brincadeira aquilo lá, não. É uma realidade isso. Porque como igreja, somos a esposa que com o Espírito diz, vem. Tá? Vem. Mas ao mesmo tempo somos corpo. Então, para que não haja confusão de que nós somos deuses nesse ponto, é essa distinção de esposo e esposa. Certo? Por fim, templo do Espírito Santo. O que é o nosso espírito, essa nossa alma em relação aos nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quem faz a união de tudo isso, entre Cristo e a sua esposa, entre Cristo e o seu corpo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos dizer, é o sangue, a alma que une esse corpo por inteiro. Tá? E olha como termina aqui no 799, os carismas. Obviamente, vamos guardar na mente isso aqui, né?
Porque, obviamente, isso aqui é importante para nosso caso da espiritualidade, né? 799. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que, direto ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e cidade do mundo. Então, primeiro, a origem dos carismas é o Espírito. Segundo, esses carismas existem para a edificação da igreja. Carisma nunca é para a própria pessoa, mas para ela servir a igreja. E o que é servir a igreja? Não é eu aparecer. Servir a igreja é fazer a igreja crescer. E aí fazer a igreja crescer não é ir sair por aí enfiando um monte de gente para batizar só. Fazer a igreja crescer é crescer quantitativa e qualitativamente. Porque você pode receber carismas para fazer pessoas crescerem espiritualmente. Você está fazendo a igreja crescer. Certo? Quando o Francisco falou aqui de carismas, ele está falando dos carismas do Espírito Santo. Não tem outro carisma. É um questionamento que os conservadores fazem que diz que isso aqui não. Carismata. Isso não é carisma, isso não é um termo de eclesial. Isso é um tema bíblico. Tá? Aí vai ter que brigar com São Paulo. Tá? Carismata. Carismata é carismas, é o plural do grego aí. Tá? Então não tem como. Padre, a questão de outra coisa que também eles costumam falar é que, por exemplo, no dia de Pentecostes lá, está escrito que falou em outras línguas. Esse falar em outras línguas não necessariamente, segundo eles, é claro, seria decorar sílabas e falar. Não, isso pode ser a glossolalia, pode ser realmente falar outra língua. Mas 1 Coríntios 14 aí não tem dúvida. Existia, São Paulo está disciplinando ali. Ele não está falando que não pode. Mas a 1 Coríntios 14 é um verdadeiro tratado sobre rezar em línguas. Tá? Então não tem como falar que não existia. Deu para entender? As línguas começou na igreja desde os apóstolos. Tem. Então isso quer dizer... Se ele está numa comunidade de Corinto disciplinando o processo, quem que abençoou ele? O Onofre? Foi Deus. A mesma coisa é Atos 10. O sinal para batizar a casa de Cornélio é o rezar em língua. Ali não tem glossolalia. Eles estão evangelizando quem ali? Tem o que falar. E depois dos apóstolos, na história da igreja até o surgimento da renovação carismática, a questão dos carismas, dos dons do Espírito permaneceram nessa história? Permaneceu, restrito, mas permaneceu. Eu conheço relatos de que passavam nas celas dos trapistas ou não sei de quem lá e eu via os monges rezando em língua. Tá? Então isso ficou restrito, mas nunca desapareceu. Boato também que São Francisco de Assis rezava, ele fazia um som de pombo, parece, né? Pode ser. Que falava. Então sempre existiu isso. Vocês viram o filme Teresa, né? Uhum. Não, porque uma vez uma conversa lá sobre quando o surgimento, e uma pessoa mais ligada ao tradicionalista, ela dizia o quê? Que isso foi por causa da influência protestante que aconteceu na criação da renovação carismática. O que aconteceu ali foi um despertar. Tá? E às vezes Deus usa caminhos humilhantes para a gente despertar. Os protestantes não despertaram a igreja só nisso. Despertaram em outras coisas também. Seria bom que eles lembrassem disso. Tá? Por exemplo, o movimento ecumênico. Tá? Agora vai falar que a igreja não é aberta? Tem como. 800. Se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e sejam exercidos de maneira plenamente conforme os impulsos autênticos desse mesmo Espírito. Isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Então, se você saber que o carisma vem de Deus, ele tem que promover a vida, ele tem que ser na caridade. Se faz outra coisa, não vem de Deus. Até o 801. O documento 53 da CNBB, que fala da renovação, né, que fala que primeiro
a primeira ação do Espírito Santo pela efusão é a caridade. Sim. O desejo de ajudar os próximos, o desejo de fazer isso é o primeiro. Não, a caridade aí não é só isso, né? É algo bem maior que isso. Tá? Nenhum carisma dispensa reverência e submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade, em complementaridade, para o bem comum. Tá? Vamos lá. Nas características da igreja. Então, a igreja é una, santa, católica, apostólica. Essas quatro características da igreja é que tornam ela aquilo que ela é. E é que tornam ela verdadeiramente a igreja de Cristo. Certo? Primeira característica da igreja. A igreja é una. Ela é una por quê? Pela sua fonte, que é o próprio Deus. Ela é una pelo seu fundador, que é Cristo. Não tem como, gente. Quer brigar? Vai brigar com a história. Não tem como entrar na tese de Lutero, que a igreja se conspurcou, se sujou e ficou um pouquinho de gente garantindo a veracidade. E ele apareceu em 1517 para resgatar isso. É muito orgulho, né? Outra coisa também, então Deus abandonou durante 1500 anos, durante 1000 anos a sua igreja. É isso. Hã? Então, que Deus é esse? Tá? Então, a igreja, ela permanece desde o início. Lino, Clério, Clemente. Então, é esses homens que a gente tem essa visibilidade daquilo que a igreja é. Mas o senhor Tá? disse que quando o templo de Jerusalém cai, sobram 2 tipos de judaísmo, o nazareno e o fariseu. Mas, justamente por isso, não se dá uma impressão de que aquela época ainda era um judaísmo em si, não tinha a ver com a católica, a igreja católica. Em si. Mas por que distinguir uma coisa da outra? Sei lá, principalmente por essa questão de ter muito incutido do judaísmo. E qual é o problema? Enfim, sei lá. Não tem problema nenhum. Entende? Justamente por causa desse detalhe, às vezes dá uma intenção. Houve correntes da igreja que eram anti-judaicas, que queriam provar que, com a vinda de Jesus, ele aniquilou toda a raiz judaica e que fez tudo novo. Então eles queriam provar que a Eucaristia vinha dos sacrifícios dos outros povos, mas não do Novo do Antigo Testamento. Que tudo vinha de outros... Gente, isso daí é aniquilar nossa raiz, conforme está em Romanos 9. Então nós não podemos fazer isso conosco. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter o carisma como disse ontem. Quer dizer, tem que ter essa relação com o judaísmo. Não adianta. Então, se você renuncia a essa raiz, você perde a sua fé. Ah, mas é humilhante. A raiz é exatamente para ser humilhante mesmo que Deus deixou. Exatamente. Para saber o que? Nós não somos o bambambam da história. Nós somos dependentes. Tá? Certo? Ficou claro? Que bom, né? Até a próxima pergunta. A igreja une para a sua alma, que é o Espírito Santo, tá? 815. Ela é una, nos itens aí, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Então o credo ele pode ter 1000 traduções, mas ele é o mesmo no mundo inteiro. Tá? Ele é única pela liturgia. A liturgia é una. É una. Tá? Então você pode ter vários tipos de liturgia, mas essencialmente elas são una. Tá? Vai estudar que vocês vão ver que a raiz é a mesma. Tá? A raiz é a mesma. É? E ela é una pela sucessão apostólica. Sacramento da hora. Nunca foi quebrada a união com os apóstolos. Nunca. Certo? Então, quando tinha 2 papas. Tem, mas o Papa, gente, nunca se esqueçam. É a apresentação que o Papa Francisco fez. O Papa Francisco não se apresentou primeiro como Papa. Ele se apresentou primeiro como Bispo de Roma. Porque é a origem.
Então teve vários que se arrogavam com bispos de Roma e dava aquela encrenca toda. Porque Papa é título. Tá? Papa é título. Depois se resolveu. Mas a ordem, por exemplo, Dom Fernando, Dom José, se for retornar, e a Wikipédia, vocês podem pegar. Pega lá nas sedes antigas da Wikipédia, as sedes diocesanas da Europa, eles vão indo, que eles chegam até na Idade Média. Até na Idade Média. Então, se você fazer a ordem, vai chegar nos apóstolos. De qualquer bispo do mundo. E, obviamente, de qualquer padre também. Tá? Ela é una por isso. Ficou claro? Uma vez com um amigo meu, fui conversando com um protestante, ele debatendo, daí venceu. Quando ele vai falar, olha, aqui tem um padre, esse padre foi ordenado por um bispo, esse bispo foi ordenado por outro bispo. Segue, a tua vida não vai parar. O modo de acabar essa discussão é sempre ir para a história. Sempre. 816. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro, para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Então, o texto aqui é claro, né? Está no Gentium, certo? As feridas da unidade. Então, aí no corpo menor aí de 817, um pouquinho entre os 818. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade de crenças, aí o cisma e a heresia. Aí a controvérsia. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí está a comunhão. A força disso, os crentes eram só coração e uma só alma. Os que hoje em dia... Então, primeiro, a divisão nasce do pecado, ponto. E a união vai nascer da virtude, ponto. Então, vamos rezar para se unir. Vamos ser santos para se unir. Então, esse é o caminho do ecumenismo. Tá? Padre, então quer dizer que toda a história da igreja, as ramificações, as outras igrejas evangélicas, elas nasceram por causa do pecado? Sim. Do Lutero, de Calvino... Sim, se não existe pecado, não só da parte dele, nosso também. É óbvio. Tá? 819. Não, 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, presta atenção nesse texto, para não fazer 15 mil perguntas, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Você não pode culpar quem está nas igrejas protestantes hoje, porque eles são herdeiros de um processo. Tá? 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. No final, todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam a eles a unidade católica. Então, muitos elementos de verdade estão nas outras igrejas. Agora, a totalidade, não tem como. 100% da verdade está na Igreja Católica. Isso. Lá tem... Não só verdade, mas meios de salvação também. Aqueles movimentos também, por exemplo, a antroposofia. Não, aí já sai do limite do cristianismo. Antroposofia, eles se consideram cristãos. Se considera, mas não sabe. É que nem o espiritismo também. É que nem o espiritismo, é que nem a maçonaria, é que nem Rosa Cruz, aí vai. Tá? É que nem Testemunho de Jeová. Eles dizem que é o ramo da ciência. Você pode dizer, mas não são. Tá? Não são. 820. A unidade Cristo a concedeu desde o início à sua igreja. E nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida. Então, quais os caminhos aí para resgatar a unidade? A renovação permanente da igreja, os itens aí de 821. Conversão do coração, oração em comum, conhecimento fraterno recíproco, formação ecumênica dos fiéis, diálogo e colaboração. Mas eu tenho medo. Quem tem medo do ecumenismo é porque não tem identidade. Se você tem identidade formada, você não vai ter medo dos outros. Você tem medo porque você não é católico. Você tem medo porque você não conhece a sua identidade. Você tem medo porque você não conhece a sua fé. Só por isso. Tá?
Agora tem alguns padres assim que abusam do ecumenismo. Não, isso não é ecumenismo. Daí, Isso é sincretismo. Ah, que é. Então, aquele que faz saladão da vida, Isso. isso é sincretismo, isso não é ecumenismo. Ecumenismo é você faz o diálogo no respeito. Eu vou continuar católico, você vai continuar protestante. Nós vamos dialogar, nós vamos rezar junto, nós vamos estudar junto, porém, a minha identidade permanece, a sua também. Essa saladona que se faz, isso não é vontade da igreja. Tá? Tem um padre do Latério de Botucatu que levou um pastor para dar homilia na igreja, na missa. Não pode. Redentor e sacramento. Nem leigo. Tá? Nem leigo pode, imagina pastor. Quer fazer? Faça uma celebração ecumênica. Tá? O ano passado teve a semana teológica, foi o pastor falar lá. O pastor Lutero, ele falou muito bem, melhor do que o padre católico que foi. Tá? Só foi agressivo e falou besteira. Ô padre, uma pergunta. Não é distópico, que já passou, tá bom? Mas que veio. Que fala assim, que a Igreja Católica os abraça com fraterna referência e amor. Então, quer dizer que... Os irmãos separados. Quer dizer que aqui também é a partir daqui que a igreja aceita alguns batismos de algumas igrejas? Por isso chama de irmãos. Não é um irmãozinho só por falar, é irmão mesmo. É irmão mesmo, não é forma de falar, não. Não seria correto tentarmos convertê-los. Não, a conversão não é a gente que faz, é Deus que faz. Então a gente coloca como exemplo. Aí suscita o desejo. Se o desejo suscita e a pessoa quer vir, aí a gente acorda. Tá? Mas proselitismo e entrar na casa dos outros, não. Isso aí não. Tá? Impor, né? Tá? A igreja é santa. 824. A igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem para seu fim, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude, olha aí a palavra, a plenitude dos meios de salvação. Unidades reintegradas do Concílio Vaticano II. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então a coisa funciona assim. Tudo que é necessário para ser santo, você tem na igreja católica. Você não precisa procurar em lugar nenhum. Você tem aqui. Tá? Por isso aquela frase, fora da igreja não há salvação? Não, isso daí você vai ver depois. Tá? 827. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo a sua vida que seus membros se santificam e subtraindo-se a vida dela que cai nos pecados e nas desordens. Então, em 828, ao canonizar certos fiéis e ao proclamar solenemente esses fiéis praticam heroicamente as virtudes, viver a fidelidade, a igreja proclama, então, como modelos intercessores. Ela fala o quê? A graça aconteceu. Certo? A igreja é santa porque está unida a Cristo, mas não porque ela tem eu ou você dentro dela. E nós nos santificamos à medida que a gente se une cada vez mais à igreja de Cristo. Certo? Tá? Católica. Universal. Ela é católica porque nela tem Cristo presente. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Ela é católica porque é enviada em missão pelo Cristo. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo. É por isso que chama católica. Não é porque está no mundo inteiro. Ela é católica porque ninguém está excluído de entrar na Santa Igreja Católica. Todos são chamados à unidade católica. Todos, sem exceção. A salvação é para todos. E isso quer dizer católico. Tá? 833. Entende-se por igreja particular. Primeiro, a diocese ou eparquia. Eparquia é o nome oriental, né? Uma comunidade de fiéis cristãos da comunhão da fé e nos sacramentos com seu bispo. 834. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a igreja de Roma.
O que acontece? A Igreja Católica não é um monte de diocese junto, viu? Mas em cada diocese se vive a Igreja Católica. O geral é vivido no particular. Não é a união do particular que forma o geral. Deu para entender? Não. É sutil, mas é interessante. Que Ah? como vive, se vive na diocese. Se vive na diocese. Não é Roma, é a igreja Sim. no seu todo. Porque a gente vê a igreja católica não só a igreja de hoje, a igreja de sempre. Aqui a igreja de sempre viveu, a gente vive na diocese de Santa Marta. Entendeu? Não é um monte de igreja. Nós somos, é que nem para protestante é a igreja espiritual, né? Nós, como que eles falam? Onde você participa? Não, onde você congrega. Sabe o que é isso? Onde você se reúne com outros batizados. Para nós, não. Igreja católica é assim. A igreja já existe. Eu, pelo batismo, entrei nela. Mas não sou eu que faço a igreja. Ela que me faz. É sutil a diferença, mas é essencial. Vou perguntar para alguém. Alguns protestantes dizem assim: eu sou igreja. De uma forma de dizer que eu vou ali para o templo congregar. Mas se eu perguntar quem te fez igreja, é isso. A igreja me fez igreja. A igreja é antecedente a mim. Tá? Quem pertence à igreja católica? São incorporados plenamente, 837, a sociedade da igreja, tendo o Espírito de Cristo. Para ser católico é necessário essas três condições. Aceita a totalidade da sua organização, e todos, 837, e todos os meios de salvação nela instituídos, e a sua estrutura visível. Então, eu tenho que aceitar o pacotão por inteiro. Os sacramentos, a sua estrutura hierárquica, a sua organização, eu tenho que aceitar tudo. Aí eu sou católico. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Então, padre, se eu discordo de alguma coisa... Eu não sou católico. Dentro da igreja, não sou católico. Então eu amo tudo, eu adoro tudo, mas o purgatório não quero. Não pode. Você não é mais católico. Eu não acredito na intercessão dos santos. Você comunhão dos santos, então você fere o credo, tchau, vai embora. Tá? 838. Por muitos títulos a igreja sabe ser ligada aos batizados e são honrados com o nome de cristãos, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão com o sucessor de Pedro. Com as igrejas ortodoxas, essa comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que haja uma Eucaristia em comum. A igreja os não cristãos, aí com o povo hebreu. A igreja, o povo de Deus da nova aliança, descobre ao perscrutar o seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Então, para entender o próprio mistério que a igreja tem que olhar para os judeus. Tá? Com os muçulmanos, no 841, é porque é o Deus Uno. E a ligação suprema é essa, mas é a única ligação que se tem. Tá? 8.4. Nas outras religiões, ainda que buscam as sombras, a igreja reconhece que eles buscam o Deus desconhecido, que para nós é conhecido. 8.4.4. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que o Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus nesse mundo, se expõem ao extremo desespero. Tá? A igreja é o lugar da humanidade e deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. A gente não pode pregar outra coisa. A igreja é o lugar em que a humanidade vai se reencontrar novamente com Deus. Tá? Falta muito? Não, falta pouco. 849. Não, vou 847. Leia aí para mim. Leia aí. Já que você perguntou tanto, né? Olha o título do 46. Fora da igreja não há salvação. Então, leia para nós a resposta que o catecismo nos dá. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles que, portanto, sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja,
mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência. Podem conseguir a salvação eterna. Então essa Eclésia Nulla Salus, que é fora da igreja não tem salvação, é São Cipriano, século III, que tinha essa visão numa igreja totalmente menor e que não havia outro tipo de situação. Hoje, claro que ainda aqueles que rejeitam a igreja só por rejeitar, eles vão responder perante Deus por isso. Mas aqueles que sem culpa estão fora, a igreja os adota como filhos. Que aí, como que vai ser feito, só Deus sabe. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa tem um conhecimento que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, mas ela acaba se revoltando e saindo. Então, aí o porquê é Deus que vai julgar o coração dela. Tá? 849. Um padre que sai... Bom, aí... Falar o quê, né? Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude dessa exigência íntima de sua própria catolicidade, e obedecendo a ordem do seu fundador, esforça para anunciar o Evangelho. 852. Bom, 851, o motivo da missão é o amor e não o dinheiro, né? 852, o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele que vai preparar os caminhos da missão, tá? No 854, com paciência, começa pelo anúncio do Evangelho, pelo testemunho. Esse testemunho vai chamando pessoas, você anuncia o Evangelho, aí você vai catequizar essas pessoas, formar na fé, forma comunidade, comunidade forma paróquia, e de paróquia forma conjunto de paróquias, vai formando prelazia até formar uma igreja particular que é a diocese. Assim é os caminhos da missão. Tá? E é assim que a igreja evangeliza até hoje. Por fim, a igreja apostólica. A igreja apostólica, por ser fundada nos apóstolos, o fundamento é e são os apóstolos. O ensinamento, o dom, o depósito precioso, as palavras salutares, santificada e dirigida pelos apóstolos. E tem a missão que eles têm e que a igreja a chama até hoje. Ela é enviada para evangelizar. Porque a palavra apóstolo quer dizer exatamente enviada. A igreja não se envia. Quem a chama e quem a envia é o próprio Deus. 860. No encargo dos apóstolos é um aspecto não transmissível. Eles serem testemunha da ressurreição do Senhor. E fundamento da igreja. Essa missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos. Os bispos, sucessores dos apóstolos, no final do 862. Os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos, como pastores da igreja, de sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aquele por quem Cristo foi enviado. Então eles continuam a mesma missão dos apóstolos de evangelizar. Porque o evangelizar, como nós já dissemos aqui, aquela coisa do evangelho aberto no dia da ordenação, é a primeira missão do bispo. Tá? É a primeira missão dele. O apostolado, toda a igreja é apostólica, porque tem essa característica recebida deles, na medida que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, ainda que de formas diferentes, participam desse envio. A vocação cristã é também, por natureza, a vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado. O que é apostolado? Toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo sobre a terra. Então, na medida em que no meu movimento eu levo a palavra de Deus e levo para formar pessoas, eu estou exercendo apostolado que veio dos apóstolos. Mas tudo isso unido à igreja. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Padre, eu tenho uma dúvida, eu sei que tá fora do horário, padre, mas... Fala. Tempo que você fala que tá fora do horário, você já teria feito a pergunta. O Francisco explica para nós, pro senhor, a dúvida sobre os genes. Lembra que você comentou comigo, da maçã e da cobra? Fala da maçã e da cobra. Não, porque tem umas teorias, né, que eu não sei se é correto, que falam sobre a questão
da tradução da figuração da maçã e da cobra. Que a cobra, ela aparece no Gênesis para fazer lembrança de uma deusa grega, que seria uma deusa da sedução. Uma Deus em matéria de cobra não é só grego. Segundo o autor disso, que em 5º século antes de Jesus. Então, até que ponto foi influenciado pelos gregos ali, uma grande interrogação. Porque ainda não havia império grego espalhado pelo mundo ali. Tá? Então, a cobra como símbolo, que nós falamos lá do infinito, já tinha em outros povos. Não precisava depender dos gregos nisso. E a questão da maçã, que não seria totalmente a fruta. Primeiro, não é maçã, porque em Israel não tem maçã. A fruta. Segundo, é romã, uma fruta mais bonita que tem é romã. E fruto porque se come. É o pecado que se introjeta, que faz parte do teu corpo e da tua vida. Por isso comer. Tá? Dentro da igreja no catecismo, né? É a igreja particular, a diocese, as paróquias. E essa concepção entra também nas igrejas domésticas, as casas, como... A igreja é episcopal por natureza, viu? A divisão da igreja, a organização da igreja é em torno do bispo. Tá? Mas, assim, e tudo em função disso. Assim, mas a igreja doméstica, que deve obediência ao bispo. Primeiro ao padre. E o pároco ao bispo. Então, essa estrutura capilar é assim que a igreja se organiza. A gente tinha falado que se a pessoa negar alguma coisa da igreja, ela não está sendo católica. Um padre, Heresia. por exemplo, da teologia da libertação, que nega alguns pontos de fé. Ou tradicionalista também. Mesma coisa. Qualquer um. Tá? Qualquer um. Vamos em pé? Nós damos graças ao Senhor por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.